Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Emerson. Tudo e você? Tudo bem também, graças a Deus. Aula. Oi? Partiu mais uma aula para fechar, né? É, Derradeira, né? isso. Demorou, professor. Tamo junto. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Charles. Beleza? Boa noite, mestre. Boa noite a todos aí, amigo aí. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite.
Bom, pessoal, boa Som. noite. Agora Oi. voltou. Boa noite, pessoal. Bem? Você ia falar alguma coisa? Não, ia dar boa noite. Tava conseguindo falar, meu microfone parece que estava ruim. Aí teve que restaurar de novo. Ah, tá. Bom, vamos esperar só mais um pouco. Todo mundo que está habituado aí a entrar. Nossa aula de hoje, na verdade, é uma correção rápida, né, da nossa avaliação. Talvez nem tão rápida assim, porque eu também vou fazer junto com vocês. Eu acabei que não consegui preparar uma correção, né, e já disponibilizar. Então eu vou fazer junto aqui com vocês, de uma forma breve, né? E aí considerando-se assim como, né, um encerramento aqui da disciplina, né? Questões relacionadas a nota, esses pormenores aí, quando tiver aqui mais completa a sala, eu já falo de uma vez, tá? Então daqui a pouco a gente já começa.
Bom, vamos lá, pessoal, começar mesmo com menos pessoas. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Primeiro, eu acredito que até domingo eu já tenha lançado as notas de vocês lá onde vocês veem as notas de vocês, né? As notas e as faltas, que não é na mesma plataforma, né? É no Manager. Lembrando que vocês têm também até domingo para entrega das atividades e elas servem para compor 20% da nota. Se não forem entregues as atividades, não haverá nota da composição dessa nota e a forma de entrega é pela plataforma. Então, depois, para evitarmos constrangimento e brigas desnecessárias, essa é a regra do jogo, tá? Bom. Iniciando aqui a correção, o primeiro passo, né, eu falo aqui, né, em uma residência com as seguintes características determine a corrente de alimentação, né, aquela corrente de alimentação geral, né, eu tenho uma sala, eu tenho aqui alguns dados, né, vamos pegar aqui esses dados, deixa eu já, não, vou deixar eles aqui mesmo, então aí a primeira coisa, né, você cria o seu ambiente. Área, perímetro, tomada de uso geral, tomada de uso geral quantidade, né? Um key aí de quantidade. Carga, né? Das tomadas de uso geral.
carga da iluminação. E aí depois estão faltando aí só as tomadas de uso específico. Tá? Então vamos lá, a gente pôs aqui sala. A área da sala 4x4, então 16 metros quadrados. O perímetro também coincide, né, sendo 16, a soma dos 4 lados. Uma cozinha de 3x3. Então, cozinha de 3x3, a área é 9. E o perímetro, então, fica 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Vão acompanhando aí que eu estou fazendo agora. Qualquer coisa que acharem aí divergente, me ajudem. O quarto de 2 por 2,5. E aí eu vou pegar aqui minha calculadora também. 2 por 2,5 é 5, né? Então vem aqui, quarto, 2 por 2,5, 5. E o perímetro é 2,5, 2,5, 5, 6, 7, 8, 9, né? A somatória dos lados, 9. O próximo ambiente, um banheiro de 1,5 por 1,75. Então, 1,5 por 1,75, 2,63. Então, por aqui, banheiro, WC, 2,63. E aí, a somatória, 1,5, 1,5, 3. Mais 1,75 mais 1,75, 3,5 com 3, 6,5. Perímetro, 6,5. E aí, por fim, a área de serviço de 1,5 por 2. A área de serviço de 1,5 por 2, que dá 3, e 1,5 por 2, 2, 2, 4, com mais 3, 7. 7 metros de perímetro. As tomadas de uso geral, a quantidade, né? Nós usamos aí na sala o perímetro, né? Dividimos esse perímetro aí por 5. Então, 16 dividido por 5, 3,2. Está bem próximo do 3, tá? Então, podia, se vocês arredondaram para 4, sem problema, tá? Eu vou usar 3 aí. Cozinha, área molhada, né? Aí eu divido por 3,5, né? O perímetro, então 12 dividido por 3,5, 3,42. Aí já está, né, um pouquinho mais alto. Até eu vou considerar 4 aí, tomadas de uso geral dentro dessa cozinha. O quarto, 9, né? 9 dividido por 5, 1,8. Então dá 2 tomadas. O banheiro, aqui ou vocês seguem com a regra da área molhada, né? Você pega esse 6,5 e divide por 3,5, né? Aí seria 6,5 dividido por 3,5, 1,8. Ou o mínimo, né, de lavabo, de banheiro, que é ter uma tomada.
eu vou considerar duas, tá? Esse 6,5 dividido por 3,5, duas. Estão acompanhando aí? Positivo, professor. Tá certinho por enquanto. Estamos aí, professor. Vão me corrigindo aí que eu estou fazendo agora também. Bom, área de serviço, a mesma lógica, vocês podiam ter colocado uma tomada, né? Porque ela tem uma área menor que 6 metros quadrados, né? Tem aquela regra lá. Ou também segue essa regra aí da questão aí do perímetro, né? Como nesse exercício eu não coloquei máquina de lavar, né? Eu acho que eu coloquei um forno elétrico como tomada de uso específico. Então vamos pegar o 7 aí, dividir por 3,5, que é exatamente 2, cravado, né? Fica legal. Duas tomadas na área de serviço, não tem maiores problemas, tá bom? Bom, descargas. Tá igualzinho a minha, professor. Só que só na sala que o senhor colocou 3, eu coloquei 4, viu? Você jogou pra cima, né? Tá bom, tá certo. É que eu tô preguiçoso de tomada. Deixei uma menos. Mas tá certo, não tem problema não. Bom, aí as cargas, né? Área seca, né? Vamos chamar assim desse jeito. Cada uma 100 volt amperes, né? Tenho 3, né? Então, 300 volt amperes aqui na sala, né? No caso aí do Elvis, 400. Cozinha, as 3 primeiras 600, 6, 12, 18, mais uma, 19, né? 1900 volt amperes. Quarto, 200 volt amperes. Banheiro 2, banheiro área molhada, então 2 é 6, 6, 12, né? 1,200. 1,200 volt amperes. Deixa eu fazer de um jeito aqui, diferente. Deixa eu tirar o volt ampere, que depois eu somo já de uma vez. Tá. Área de serviço, mesma lógica, área molhada, né? 1,200 volt amperes, tá? Carga de iluminação, né? Aí nós usamos a área e são os primeiros 6 metros quadrados 100 volt amperes, depois cada inteiro de 4 60 volt amperes. Então eu tenho 16, né? Então eu tenho aí 16, eu tenho 6 mais 4 10, mais 4 14 e 2 eu vou jogar fora, né? Então eu tenho 6 com 100 volt amperes, 4 com 60 volt amperes, mais 4 com 60 volt amperes, 6, 12, mais 100, 220. 220 volt amperes. Cozinha, 9, então eu tenho 6, descarto esses outros 3, porque não são 4 inteiros, porém, poderia também se considerar aí como 4 inteiros, tá? Tá muito próximo, 9, muito próximo de 10, né? É bom ter uma cozinha iluminada, mas eu vou descartar, tá? Vou considerar assim. Professor, Oi. por causa desses... Eu acostumei com o pensamento do senhor, ontem por causa desse pensamento eu deixei de tirar 10 na prova, viu? Não, eu não vou corrigir da forma que eu tô fazendo aqui, tá? Eu vou considerar... Não, sim, que nem na prova do professor Paulo, caiu uma pergunta parecida. Aí quando eu fui fazer a iluminação, deu 9,89. Aí eu considerei 10. Aí eu errei. Você tá falando do Paulo. Aí o Paulo, ele cortou os 3 e pouco aí que sobrou, é isso? Foi, aí eu de 10 eu fiquei com 8. Ah, entendi. A NBR 5410, ela é bem livre, assim, ela nos mostra o que tem que ser, só que você, aí é uma opinião particular minha, né? Você é o projetista, você tá
você está jogando para cima na questão de iluminação, né? Não sei. Eu acho que é bem discutível, né, essa questão. Mas, enfim, vai do critério que ele está trabalhando aí com vocês, tá? Da minha parte, quem pôs 100 aí, ou 160, tá correto os dois modos. O quarto, que são 5, né? Agora aqui sim, né? Não chega nem a 6, o mínimo é 100, né? Volt-amperes. O banheiro também, né? O mínimo 100. E a área de serviço também tá trabalhando lá no mínimo 100 volt-amperes para todo mundo aí. A tomada de uso específico, né? Quem que eu tenho aqui? Vamos colocar aqui, não é um ambiente, né? Mas vamos colocar aqui o chuveiro. Era chuveiro, quem mais que era? Deixa eu ver. Torneira e forno. Forno, né? Elétrico. E torneira. Isso. Então, chuveiro de 3.500. Chuveiro de 3.500. Chuveiro é 5.000, professor. 5? Isso. Tá. 3.500 é a torneira elétrica. Tá bom. Então vamos lá. Então, torneira 3.500. E quem foi que faltou? O forno, né? E o forno era 1.500. 1.500. Tá. Então tá bom. Tá aí todo mundo, né? E aí eu posso pôr aqui os totais, né? Totais. Bom, totais. Somando aqui as cargas de iluminação, quer dizer, as de uso geral, eu tenho 4.800. Estou somando aqui. 4.800. Somando as de, agora sim, de iluminação, eu tenho 620. E somando as tomadas de uso específico, eu tenho 10.000, certinho. 10. Não é onde eu pus. 10.000. Bom, aí o próximo passo, eu deixei aqui até a apostila aberta, né? Para vermos aqui o próximo passo. Esse é o primeiro passo, né? E aí a apostila nos fala o seguinte, que até ela mesma, né, fala em passos aqui. Ela fala o seguinte, que eu tenho que corrigir, né, com eu tenho que somar essas potências eu já fiz isso, né? Já somei, mas eu tenho que corrigir, porque esse valor aqui não é 5.300. Só um minuto. Tem que multiplicar por 0,8, né, professor? Isso, é isso aí que eu tava querendo me achar. Mas é a tomada, né? Isso. A iluminação você faz vezes 1, então não vai alterar o resultado. Não vai. Então, eu ponho aqui totais com fator de potência, né? As tomadas são 4.800, multiplico por 0,8. 4.800 vezes 0,8 dá 3.840. E
A iluminação é 1, né? Então é 620. Continua a mesma coisa. E aqui continua 10.000 as tomadas de uso específico. 10.000. E aí o próximo passo... Deixa eu só ver um negócio aqui. E aí o próximo passo é, eu não vou estar utilizando as tomadas de uso geral e as luzes ao mesmo tempo, né? Então eu somo esses dois valores aqui, esse 3.840 mais 620, que dá 4.460, por aqui, né? 4.460, e aí eu vou ter que multiplicar esse 4.460 por um fator de demanda, né? Então eu tenho que descobrir a minha demanda, né? Então esse valor aí que nós vimos agora há pouco de 4.460, onde ele está aqui? Ele está aqui, né? Entre 4.000 e 5.000, então é 0,52. Então podemos chamar essa parte aqui de demanda. Que vai ser 4.460 vezes 0,52, lá da tabela que nós temos aí da NBR 5410. Então esse valor aí de multiplicado dá 4.162,4. Eu vou arredondar um pouquinho para cima, 4.100. Espera aí que tem alguma coisa que eu errei. 4.460 vezes 0,52 dá 2.319. Vou pôr 2.320. 2.320. Tem que dar uma potência menor, né? Não estou usando todo mundo ao mesmo tempo. Estava dando maior aqui, achei estranho. 2.320 watts, né? E continuando, aí eu parto para o próximo passo, que são as dos circuitos independentes, que são as tomadas de uso específico. Somo eles também, né? A gente tem lá que já é 10.000. Quantos circuitos eu tenho, né? Nesse caso, tenho 3, né? Então aqui já não é 1, né? A gente tinha visto nos exemplos aqui que era 1. Então vai ser 10.000 vezes 0,84, 8.400, né? Vamos colocar só aqui, né? Então vamos por aqui. Demanda das tomadas de uso específico vai ser 10.000 vezes 0,84, que dá 8.400, tá? Eu não vou estar usando essas 3 tomadas de uso específico ao mesmo tempo, né? É meio que improvável, né? É isso que a
a norma nos fala, né? Demanda é isso, né? O que é a demanda que vai estar sendo utilizada ou não, né? Chegando-se aí nesses valores, né, que foram encontrados, somamos eles e depois dividimos, né, por esse fator aí de potência 0,95, porque aí eu estou transformando, né, essa potência que está em watts para volt-amperes, né? Então, a gente está retransformando, na verdade, né? Então, eu pego aqui esse 8.400 mais 2.320 dá 10.720 watts. Porém, eu não quero saber aí em watts, né? Eu tenho que dividir por 0,95 e aí a minha potência aparente vai aparecer aí, que é o que eu preciso em volt-amperes, né? Então, potência aparente, ela vai ser esse valor aí, 10.720 dividido por 0,95. Então, 10.720 dividido por 0,95, majora um pouco, né? Aumenta-se um pouco, 11.284,21. Eu vou considerar 11.285, tá? Números inteiros é mais tranquilo de se trabalhar na parte elétrica. 11.285 volt-amperes. E aí, por fim, né? Eu tenho que saber quem que é a corrente, né? E aí a minha corrente calculada, né, nesse momento aí, ainda não é aquela corrente de projeto, vai ser, como é uma instalação bifásica, né? Vimos isso lá na primeira parte da disciplina. Eu divido por 220 volts, né, que são as duas fases, né, que eu tenho trabalhando aí dentro da minha circuitação elétrica. E aí eu chego na corrente, né, do meu alimentador. Então, que era a primeira pergunta. Era também o exercício mais extenso esse, né? Porque todos os outros dependiam desse, né? Então, por isso que a gente demanda um pouquinho mais de tempo nele, mas sem maiores problemas. 11.285 dividido por 220 chega-se até muito parecido, né? A corrente do que tem aí do exercício. 51,29, vamos considerar aqui 52 amperes, tá? Então essa daí é a corrente do alimentador aí da minha residência, aí do exemplo que foi dado aí para efeitos da nossa avaliação. Aí, segunda pergunta, né? Crie os circuitos conforme o que aprendemos e usualmente utilizamos na NBR 5410 do exercício anterior. Bom, então, continuando, né? Como que vai ser isso? Eu tinha falado para vocês podiam fazer uma única tabela, né? A primeira tabela é essa. Aí você pode fazer uma segunda tabela que vai meio que servir para todos os outros exercícios. Falando circuitos, ambientes e deixa eu ver se... E aí no terceiro exercício eu falei qual a corrente calculada de cada um desses circuitos. Só no terceiro exercício que eu quero saber a corrente, mas... Enfim, eu já posso colocar aqui, né? Eu já posso pôr aqui a corrente calculada, né? Que é o IC aí, né? Que acabamos de ver. Então vamos lá, circuitos, né? O circuito 1, eu vou chamar ele de
social, né? Então eu posso falar que, como é uma residência relativamente pequena, e seguindo que é 5410, ela fala que no mínimo eu tenho que ter 4 circuitos, um de iluminação, um de tomada de uso geral, e 2, no caso aqui no nosso já cai isso de 2, tinha que ser 3, né, de uso específico, né? Uso específico sempre um circuito específico. Então aqui eu posso ter no mínimo, né, se for seguir a risca o que a 5410 fala, 5 circuitos. Iluminação, como eu estou tendo uma carga baixa, né? Estou aqui, ó, 620. Vai um pouco contra até o que eu já falei para vocês, mas eu vou considerar um circuito só, tá? Para efeitos de agilizar mais. Só que o efeito prático que eu falo que até vai contra o que eu falo, que é aquilo que a gente falou. Se eu quero tá de noite, né? Por exemplo, agora, e queimou uma lâmpada da sala. Você quer trocar a lâmpada da sala e tem alguém lá na cozinha jantando. Você tem que desligar tudo, a pessoa vai ficar no escuro, enfim, tem essas questões, né? Que na hora que você for fazer um projeto real, né? Você tem que considerar eles, né? Para efeitos aqui didáticos e até de uma forma mais ágil, né, de nós apresentarmos aqui a correção, não tem problema nenhum. Inclusive a NBR 5410 ela não fala para nós, ela não tira o mérito de você considerar esse circuito aí dessa forma. O circuito 2, tá? Aqui eu estou pondo iluminação geral, tá? Tudo. O circuito 2, aí eu vou considerar as tomadas de área molhada, as tomadas de uso geral de área molhada, separadas das tomadas de social, tá bom? Então vai, tomada, considerar aqui sala e quarto, um circuito. Então vou chamar aqui de tomada de uso geral social. E aí o 3 vai ser tomada de uso geral molhado. Tá? Tudo bem? Sim? Tranquilo? Tudo bem, professor. Só que eu fiz mais, né, circuitos, não tem problema não, né? Na hora da correção lá é tranquilo, né? Não, nenhum. Eu que a minha casa aqui tá mais relaxada. Beleza. E aí o 4, 5 e 6, que são as tomadas de uso específico. Esses não tem como, tá? Isso foi até objeto de questionamento de vocês em uma das aulas anteriores. E isso não tem como mesmo. Aí a NBR 5410 ela é muito clara em falar que circuitos independentes, as tomadas de uso específico, elas devem ser sozinhas, tá? Eu não posso ligar, não posso pendurar aí no mesmo circuito todo mundo, né? Independente da potência e da corrente depois que vá ter, tá? Eu não posso. Realmente, de fato, tem que ser um circuito independente. Então aqui, né, o 4, 5, 6 vai ser chuveiro, torneira e o forno. A corrente calculada, aí já é a minha pergunta 3, né, que nós fizemos aqui. Eu perguntei qual a corrente calculada de cada um desses circuitos. Tá. E aí, como que eu trabalho aí nessa corrente calculada, né? Eu dividi ali os circuitos, tá vendo? Aqui seguindo aí a lógica aí da apostila. Os circuitos de tomada de uso específico
estão trabalhando com uma tensão de 220, os demais com 127, tá? Isso é importante. E aí eu tenho que saber a potência, né, de cada um dos circuitos. Essa potência de cada um dos circuitos nós já temos, né, que a gente viu aqui da tabela anterior. Então aqui de iluminação geral, né, iluminação geral, estou aqui, 620, né? Então eu pego 620 divido por 127, né? Porque é a tensão que passa por esse circuito. Então 620 dividido por 127, 4,88. 5, né? 5 amperes. As tomadas de uso geral social vai ser 300 mais 200, 500. 500 dividido por 127, 3,9, 4. Aqui eu não estou considerando o fator de potência, tá? Vejam aqui até no nosso exemplo aqui de que vem da NBR 5410, a gente considera o volt-ampere, tá? Então aí nesse caso, 500 dividido por 127, 4. As demais que sobraram, né? Então se eu tenho 500 que eu já usei, 4.800 menos 500, 4.300. 4.300 dividido por 127, 33,85, 34 amperes. E aí eu lembro até quando nós fizemos esse mesmo exercício lá atrás, a gente achou essa carga, essa corrente muito alta, né? Não tem problema, tá? São N fatores você querer dividir aí, você pode espaço no seu quadro de luz, você pode desmembrar essas tomadas em outros circuitos. Você pode ter um circuito de tomada só do banheiro, um circuito em geral é muito usual ter um só de cozinha e ter um outro banheiro, área de serviço, enfim, fica ao seu critério como projetista, tá bom? Mas tendo disjuntores que atendam essa corrente, não tem nenhum problema eu ter circuitos aí tão parrudos, né? O que vai gerar problema aí depois, que é o que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, é aquela questão que quanto maior a corrente, maior também, né, acaba sendo a bitola do cabeamento que vai correr dentro desses circuitos. E aí esse cabeamento saindo do meu quadro de luz para atender esses pontos, se são pontos muito distantes, isso acaba encarecendo, né, a minha instalação. Se você tem uma unidade aí de blocos de apartamento que você esteja trabalhando, você acaba multiplicando isso por N situações parecidas, você acaba onerando aí o seu projeto e talvez seja mais coerente você dividir em vários circuitos do que você deixar um único circuito com uma corrente alta, tá? Tudo já discutido em aula, tá? Mas relembrando aqui para termos aí na memória isso. Por enquanto estou conseguindo gravar a aula, tá? Então também não tem problema, tá? Tá indo aí. Chuveiro, né? Aí o chuveiro já é um sozinho, né? Um circuito só dele, né? E aí são aquelas tomadas independentes, né? E aí eu vou ter que dividir pela tensão de 220. E aí o chuveiro, que vocês já falaram que é 5.000, né?
5.000 mesmo? 5... Deixa eu ver. Era 5.000 o chuveiro? Isso, 5.000, professor. Ah, que aqui acho que em algum momento aqui eu apertei e ficou 1.000, 5.000. Tá bom. Tá bom. 5.000 dividido por 220. 22,72 amperes. 22,72, 23 amperes. Torneira, que era 3.500, dividido por 220 também. Então, 3.500 dividido por 220, 15,9, 16 amperes. E o forno, que é 1.500, dividido por 220, 1.500 dividido por 220, 6,81, 9 amperes. Essas são as correntes calculadas, o LC. A próxima questão, acho que era o LP, né? A corrente de projeto. Vamos ver se era ela mesma. Tá, 4, né? Considerando-se 4 o número de circuitos agrupados por eletroduto, qual será a corrente de projeto de cada circuito? E aí foi também uma aula que tivemos aí uma discussão, né, mais intensa, né? E vocês com certeza depois viram isso também de uma forma mais aprofundada em desenho, né, de instalação elétrica. Eu até vi que o Paulo colocou uma atividade, parece que é a atividade da avaliação deles, que é para vocês fazerem a distribuição aí da casa de vocês. Eu não sei se a casa de vocês é uma casa em planta ou a casa de vocês, né? Mas eu entendi que aí vocês conseguem enxergar melhor, né, essa questão aí de agrupamento na disciplina de desenho, tá? Para efeitos práticos aqui na nossa avaliação, eu estou considerando aí todos os eletrodutos com 4 circuitos, ou seja, o meu fator de agrupamento ele vai ser 0,65, que inclusive é o que tem dos exemplos aqui da apostila. Então a minha corrente de projeto, né, chamando aqui de LB, né, vai ser a corrente calculada dividido por esse fator aí, né, de 0,65. Chamei de LP por LB, para seguir o que está na apostila. Então, seguindo aí todo mundo, né? Então, esse 5 dividido pelo ponto 65, 769. 769, 8. 4 dividido por ponto 65, 6,15. 6,15, também vou jogar para cima, tá? 7. Não estou seguindo regra de arredondamento, tá? Estou seguindo um bom senso. Professor. Sim. Professor, deixa eu te perguntar. Eu não arredondei, eu coloquei tudo que a conta me dava. Eu não arredondei nem para cima e nem para baixo. Tem algum problema? Eu sei que tem que arredondar para cima, mas a minha prova eu coloquei o meu resultado certo. Para efeito da avaliação, não. Porém, para efeitos práticos, sim. Projeto, né? Não é nem a questão do projeto, é a questão do efeito prático, né? Essa parte que a gente chama aí já de corrente de projeto é o disjuntor, né, de cada um desses circuitos. Você não vai chegar na loja de material de construção e falar, me vê um disjuntor de 7,15 amperes, né? São números inteiros os disjuntores, né? E como vocês mesmos me falaram, tem uma sequência, é uma sequência diferente, né? Não é de 5 em 5, né? 15, 20, 25. Então, mesmo tendo um número inteiro, por exemplo, 7 amperes, eu acho que não tem disjuntor de 7 amperes, né? Muito provavelmente
você vai ter que trabalhar, com certeza você vai ter que trabalhar aí com um disjuntor de 10, né? Que penso eu que é o próximo disjuntor que tem aí que atenda esse valor, né? Então, por esse motivo que também você não vai chegar no local que você vai adquirir o produto e dar um número quebrado. Agora, para efeitos de cálculo aí do que a gente está apresentando aqui, não tem problema não deixar o número quebrado. Tá bom, então. Valeu, professor. 34 dividido por 0,65, 52 e 30, 53. 23 dividido por 0,65, 35, 38, 36. 16 dividido por 0,65, 24, 61, 25. E o 9 dividido por 0,65, 13,84, 14. Então, esses valores, como a gente falou agora há pouco, aí, são efetivamente os valores mínimos, né, de disjuntor, né, de corrente, que você vai ter que ter para atender cada um desses seus circuitos. Tá? Se não são números de disjuntor comercial, né, se não são números comercialmente existentes, não tem problema. Basta você pegar sempre um disjuntor que esteja acima, né, desses valores, certo? O próximo aí a gente já vai para a bitola, né, dos cabos. Eu falei aqui, sendo o tipo de embutimento dos cabos B1, né, que é aquele embutido em alvenaria ou no chão, né, piso ou laje, que é o mesmo que a gente estava trabalhando, né? Qual será a bitola dos cabos de cada circuito? Eu estou considerando que as bitolas dos cabos de circuito, eu até pedi no dia da avaliação, falei para vocês, considerarem todos da mesma bitola. Tá? Mesmo a norma deixando neutro, terra, retornos terem uma bitola levemente menor do que o condutor fase, um bom senso leva-se ao entendimento que podemos, né, ter a mesma bitola de todos os condutores de cada um desses circuitos. Tá? Não tem problema nenhum em vocês deixarem dessa forma. Então, aqui, né, quando eu falo bitola, eu já estou considerando a bitola de todos os condutores, seja ele fase, neutro ou terra ou de proteção. E aí a gente vai naquela tabela. Aqui. Sempre aquela questão dos condutores carregados, né? Se são 2 ou se são 3, quem que são esses condutores carregados? Por exemplo, 2 condutores carregados, fase e neutro. No caso aqui, todos os nossos condutores eles vão ser carregados, exceto o que sai do meu quadro de medição e vai para o meu quadro de luz, que você também deve contemplar ele, né? Que eu posso falar que esse circuito é o de distribuição. E chamamos aqui ele 52 amperes, tá? Então, 52 amperes. Bom, esse é o único que vai ter 3 condutores carregados, tá? Porque ele tem as 2 fases e um neutro, que sai lá do quadro de medição e vai para o meu quadro de luz. O primeiro, os demais todos têm 2, né? Então, de iluminação geral, 8. Vamos lá na tabela lá, novamente. Então, eu estou aqui, né? B1, 2 condutores carregados, 8. É o primeiro aqui, né? Meio.
Aí deixa eu ver a próxima pergunta que eu fiz. Foi... Em um eletroduto para 3 coisas, qual será o seu diâmetro? Tá. Então aqui eu já vou fazer a correção, né? Qual que era a correção, né? Que a norma fala. Aqui é meio, né? Pelo que nós vimos. Porém, corrigindo-se, né? Fazendo a correção, caso seja necessário, o que a norma fala? Que o circuito de iluminação, no mínimo, tem que ser 1,5, né? 1,5 milímetro quadrado. Então já estou fazendo aí a correção. As tomadas de uso geral social, né? Acabamos de ver ali a tabela, também vai dar meio, né? Porque está abaixo ali de 9. Porém, tomada, né? Força, né? Que é o que a norma fala, 2,5 no mínimo a bitola desses cabos, né? Desses condutores. Correção de bitola, tá? Esse tomada de uso geral molhado, né? Aí 53, vamos ver aqui na tabela. 53 está acima aqui desse 41, então é 6. Na correção continua 6, né? Porque o mínimo é 2,5. Chuveiro, 36. O 36 está aqui acima também do 32, então também é 6. Ele quase deu aí no limite, né? Mas não, continua sendo um de 6. 6, 6. 25. Também aqui acima, ó. Então ele sai do de 2,5 e vai para o 4 milímetros quadrado aí de bitola. Por fim, o forno. Dentro do circuito, sem considerar o de distribuição, né? Então o forno é 14, né? 14 também aqui cravado de 1, né? Porém, esse a gente vai ter que fazer correção, né? 1. Porém, como ele também é uma tomada, né? Então o mínimo, né, que a gente trabalha em tomada, mesmo sendo de uso específico, 2,5. E aqui a distribuição eu tenho da distribuição até o meu quadro de força. Eu tenho 3 circuitos energizados, 3 condutores energizados. Então, 3 condutores energizados, 52 está aqui, acima disso. Então é 10 milímetros quadrados. Milímetros quadrados, não faço correção, continua 10 milímetros quadrados. A próxima, eu já entro. Aí a próxima, ela não é amarrada aí, né, com esse exercício, né, esse exercício grande, vamos chamar assim, né. Ela fala assim: em um eletroduto que passam 3 circuitos com 3 condutores cada, qual será o seu diâmetro, né? Então, se eu tenho 3 circuitos, 3 condutores cada, eu tenho quantos fios passando dentro? 9, né? Se eu tenho 9 fios, né, 9 condutores passando, qual vai ser a bitola mínima, né? Então eu tenho aqui, né? Tenho 9 condutores passando
Vamos voltar aqui, peraí, deixa eu ver o que eu falei aqui. Ah não, esse ainda continua lá na tabela, né? Que é o meu eletroduto que vai passar esses cabos aí, né? Então, não, eu fiz... Aqui vocês não acharam estranho esse exercício? Eu fiz uma lambança com ele. O que ficou faltando nele? Eu considerei a minha seção de 6, né? De 6 milímetros. Eu fiz a mesma coisa, considerei com 6 também. Na verdade eu fiz uma lambança, que eu não falei a bitola dos cabos, né? Enfim, Isso. fica livre aí pra bitola que vocês consideraram, tá? Eu considerei a pior hipótese, né? Que foi o cabo de 6. Do seu exercício, né? Sim. Isso, eu também fiz assim. Tirando a distribuição, que é um cabo de 10, o cabo com maior bitola é o de 6, então vamos considerar o de 6 mesmo, né? Então, o eletroduto nove condutores, 6, cruza um com o outro, deu 32 milímetros de diâmetro. milímetros de diâmetro. E aí o 7 e o 8, faça um esboço de uma ligação de um interruptor simples, e o 8 faça um esboço de uma ligação de uma tomada de uso específico, né? Era exatamente para vocês fazerem um esboço unifilar que nós vimos aqui, principalmente na aula que nós usamos para o entendimento do agrupamento. Era exatamente para vocês fazerem isso, né? Um interruptor simples daquilo que vem do meu quadro de luz, né? Vem aqui os cabos que vêm, a fase vem até o interruptor, do interruptor sai o retorno que vai até a lâmpada, da lâmpada depois sai o neutro e sai o terra, que voltam para seu circuito dentro do seu quadro de força, tá? Então era para exatamente vocês fazerem essa representação assim, da forma que vocês achem mais adequada de ser feita. E o outro, que é uma tomada de uso específico, era a representação unifilar dessa tomada aqui bifásica, né? Uma tomada de uso específico. Bem mais tranquilo de se fazer, né? Porque eu não tenho intermediários, né? A gente pode falar que o interruptor é como se fosse um intermediário. Então eu tenho do meu circuito, já sai lá do meu quadro de força as duas fases, e o terra que vão direto, cada um, uma ligação reta em cada um dos polos aí da minha tomada de uso específico. E aí era para vocês fazerem também essa representação da forma que vocês achassem mais conveniente, mais tranquila para ser colocada. Bom, essa é a correção aí da nossa avaliação, lembrando que sem problemas, se vocês consideraram algumas coisas aqui diferentes, a NBR 5410 ela não é engessada, né, nesse ponto. Então, o que eu vou considerar como errado, né? Mais fácil eu explicar o que eu vou considerar como errado, né? Vocês não fazerem as multiplicações dos fatores de potência de forma adequada, vocês, na questão das demandas, o fator de demanda, a multiplicação não ter sido feita de forma correta. Então, o erro, quando houver, será nesses pontos, tá? Não nas cargas que vocês têm por circuito ou na quantidade de
tomadas de uso geral que foi colocada. Aqui não é menos difícil vocês terem cometido algum erro, tá? Do que os erros vão estar mais aqui nesse ponto, tá? Onde vocês aplicam aí o fator de demanda. Aqui nessa parte aqui, em vez de você dividir aqui a minha potência total por 220, talvez tenha dividido por um outro valor. Aqui também, em vez de dividir para você transformar de watts para volt-ampere, em vez de 0,95, talvez tenha dividido por outro valor. Enfim, acredito que, havendo erros, eles sejam encontrados nesses pontos. Outro erro também que pode ser muito comum é não ter feito essa correção de bitola, tá? Isso aqui também é um erro, tá? Se você não fez essa correção de bitola, é um erro, porque a norma é clara. Ela fala que o mínimo que tem que ter de iluminação é 1,5 e o mínimo que tem que ter de tomadas é 2,5, tá bom? E, de um modo geral, é isso. Alguma coisa referente à avaliação que vocês queiram falar? Tranquilo, professor, até agora. Beleza. Eu vou aproveitar para ir salvando aqui essa correção, que aí eu coloco ela lá depois na nossa aula 18, que é essa nossa última aula aqui da disciplina de instalações elétricas. Deixa eu só salvar aqui só. E aí eu já finalizo aqui essa gravação e coloco ela lá também na nossa aula, tá?